tuas mãos me tocar, a tua presença me trouxe amor. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, para a casa de Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Ali, fizeram um jantar em sua homenagem. Marta ajudou a servir a comida, enquanto Lázaro se sentou na mesa com Jesus e com os outros convidados. Maria trouxe um frasco de perfume muito caro, feito de nardo puro, e derramou o perfume nos pés de Jesus, secando-os depois com os seus próprios cabelos. O cheiro do perfume se espalhou por toda a casa. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que depois iria trair Jesus, perguntou por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro da venda dado aos pobres. Ele valeria 300 denários. Ele não disse isso por estar preocupado com os pobres, mas porque era ladrão. Era ele quem cuidava do dinheiro dos discípulos e, quase sempre, pegava uma parte desse dinheiro para si. Jesus respondeu: não a critique. Ela está me preparando para o meu sepultamento. Os pobres sempre estarão com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Muitas pessoas descobriram que Jesus estava lá. Elas foram até lá não apenas para ver Jesus, mas porque queriam ver Lázaro também. Afinal, ele era o homem que Jesus ressuscitara dentre os mortos. Então, os chefes dos sacerdotes planejaram matar Lázaro também, já que ele era o motivo de tantos judeus passarem a crer em Jesus. No dia seguinte, a multidão que tinha vindo para a festa da Páscoa ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Elas cortaram folhas de palmeiras e foram dar as boas-vindas a ele, gritando: Hosana, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o rei de Israel. Jesus encontrou um jumentinho e montou nele, como as sagradas escrituras dizem: não tenha medo, filha de Sião. Veja, o seu rei está chegando, montado em um jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos de Jesus não entenderam o que isso significava. Apenas tempos mais tarde, quando ele foi glorificado, eles entenderam que o que tinha acontecido havia sido escrito antes, e que dizia respeito a ele. Muitas pessoas na multidão tinham visto Jesus dizer a Lázaro para sair do túmulo, e que ressuscitasse, e essas mesmas pessoas estavam recontando essa história. Foi por esse motivo que muitos foram ver Jesus, pois tinham ouvido falar sobre esse milagre. Os fariseus disseram uns para os outros: veja, nós não conseguimos resultado algum. Todos estão correndo para vê-lo. Entre os que tinham ido a Jerusalém para adorar durante a festa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, na Galileia, e disseram: Senhor, nós gostaríamos de ver Jesus. Filipe disse isso para André. Os dois, então, foram dizer a Jesus sobre os gregos. Jesus respondeu: chegou o momento do Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo que isto é verdade. A menos que um grão de trigo seja plantado no solo e morra, ele ainda será apenas um grão. Mas, se ele morrer, irá produzir muitos outros grãos de trigo. Se vocês amam a sua própria vida, a perderão. Mas, se não amam a própria vida, neste mundo, vocês a manterão para a vida eterna. Se vocês quiserem me servir, precisam me seguir. Meus servos estarão onde eu estou, e o meu Pai irá honrar qualquer pessoa que me sirva. Agora eu estou realmente aflito. O que eu devo dizer? Eu direi: Pai, salve-me desse tempo de sofrimento que virá? Não, pois foi para isso que eu vim, para passar por este tempo de sofrimento. Pai, mostre a glória do seu caráter. Uma voz veio do céu e disse: eu já a mostrei, e irei mostrá-la de novo. A multidão que estava lá ouviu o que foi dito. Algumas pessoas disseram que tinha sido um trovão. Porém, outras disseram que um anjo tinha falado com Jesus. Jesus lhes disse: esta voz veio não para mim, mas para vocês. Agora, começa o julgamento deste mundo. Agora, o príncipe deste mundo será expulso. Mas, quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Jesus disse isso para mostrar como iria morrer. A multidão respondeu: a lei nos diz que o Messias irá viver para sempre. Então, como você pode dizer que o Filho do Homem será levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem?
Jesus respondeu: a luz ficará aqui com vocês por um pouco mais de tempo. Caminhem enquanto vocês ainda têm luz, para que as trevas não os alcancem. Aqueles que caminham na escuridão não sabem para onde estão indo. Creiam na luz enquanto vocês ainda a têm, para que, assim, possam se tornar filhos da luz. Depois que Jesus disse isso para as pessoas, ele saiu e se ocultou delas. Mas, apesar de todos os milagres que ele fez na presença deles, eles ainda não tinham fé em Jesus. Isso aconteceu para que se cumprisse a mensagem do profeta Isaías: Senhor, quem acreditou no que dissemos? E para quem foi revelado o poder do Senhor? Eles não foram capazes de crer nele. Assim, eles cumpriram o que Isaías também tinha dito. Ele cegou os olhos deles, e fez com que suas mentes ficassem vazias, para que os seus olhos não pudessem ver e para que as suas mentes não pensassem. Assim, eles não se voltariam para mim, pois se eles o fizessem, eu os curaria. Isaías viu a glória de Jesus e disse isso em relação a ele. Até mesmo muitos dos líderes creram em Jesus. No entanto, eles não admitiram isso publicamente, porque não queriam que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Eles queriam mais a admiração dos homens do que a aprovação de Deus. Jesus disse bem alto: se vocês creem em mim, não estão crendo apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Quando vocês me veem, também veem aquele que me enviou. Eu vim como uma luz que brilha para o mundo. Então, se vocês creem em mim, não permanecerão nas trevas. Eu não julgo quem ouve as minhas palavras, mas não as segue. Eu vim para salvar o mundo, não para julgá-lo. Qualquer pessoa que me rejeita e não aceita as minhas palavras, será julgada no julgamento final, de acordo com o que eu disse. Pois eu não estou falando por mim mesmo, mas pelo meu Pai, que me enviou. Foi ele quem me orientou sobre o que eu devia dizer, e como dizer. Eu sei que o seu mandamento traz a vida eterna. Então, qualquer coisa que eu diga, é o que o Pai me disse. João capítulo 12. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los, e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus. Há mais felicidade em dar do que em receber. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da tua palavra, seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.